Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Quarta-feira, dia 23 de outubro, 29ª semana do Tempo Comum. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia, internautas, bom dia, aniversariante, bom dia no sítio, na chácara, na fazenda, bom dia, motoristas, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Eu vos chamo, ó Senhor Deus, porque me ouvis, inclinai vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e abrigai-me à sombra de vossas asas. Cristo continua a nos ensinar a prestar atenção em nossa responsabilidade cristã. Sim, somos responsáveis pelas coisas de Deus, pois dele recebemos tudo, seu amor, sua misericórdia, o céu, a terra e a vida. O Evangelho nos educa e dele recebemos todas as informações de que precisamos para viver a vida santamente. É preciso que fiquemos atentos. Sempre é bom mudar, pois o Senhor nos dá essa graça. Sua obediência pode te colocar em lugar que a sua fé ainda não chegou. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 1. Você sabia que é possível ativar a sua fé? Não estou falando de algo como um botão que, ao ser pressionado, muda toda a atmosfera. Mas é preciso entender que não existe como viver tudo aquilo que Deus quer que você viva se você não tiver fé e confiar. A nossa vida, basicamente, é o resultado daquilo que nós cremos. Então, é fundamental saber que é preciso ter fé e se entregar totalmente ao Pai. Aquilo que seus olhos físicos não conseguem enxergar, os seus olhos espiritual veem. Então, se a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, entenda que, quando você confia piamente no Pai, seus olhos se abrem para você alcançar a promessa. Ter fé é saber que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias dizem não. É ter certeza de que haverá um dia ensolarado, mesmo quando acima de você houver nuvens escuras. Vemos um cenário difícil em vários sentidos. O mundo passa por crises, mas isso não pode tirar a nossa paz. Assim como em Samaria, quando a cidade estava cercada por inimigos, e com a escassez de comida sem igual, houve um profeta que declarou uma palavra vinda do céu de que tudo aquilo passaria. E no dia seguinte o milagre aconteceu. Seja profeta em meio ao caos, pois pessoas para darem um parecer desesperador já existem aos montes. Tenha fé e veja através da crise o mover de Deus e todas as bênçãos que Ele pode derramar. Acredite mesmo sem ver, pois hoje ainda Ele pode surpreender você com algo novo. O próprio Cristo, que sempre esteve vigilante na fidelidade ao Pai, nos chama para que estejamos atentos ao Evangelho. Tristeza profunda e seus tentáculos. Somente é possível vencer o monstro quando aprendemos a encará-lo de frente. Santo Tomás de Aquino explica o conceito de tristeza afirmando: a tristeza é causada por um mal presente, e este mal, pelo simples fato de ser oposto ao movimento da vontade,
deprime a alma na medida em que a impede de usufruir o que ela deseja desfrutar. Se a tristeza deprime a alma, o que é a depressão? Durante algum tempo, com a ajuda de profissionais, reuni material sobre o assunto. O que segue não pretende ser um tratado de psiquiatria, mas apenas uma reflexão a propósito de uma doença que tem acometido milhares de pessoas ao redor do mundo. E dada a essa incidência, já vem sendo chamada por muitos de o resfriado da mente ou o mal do século. Depressão. De fato, a depressão é um problema sério, apontado por especialistas como o mal do novo milênio, em razão do grande número de pessoas acometidas por essa doença. São seres humanos comuns, como eu e você, que encontram em estado de profunda tristeza, prostração e desânimo, e às vezes, mesmo com o uso de medicamentos, não sabem como restaurar sua vida e recuperar a vontade de prosseguir. Segundo a medicina, a depressão é um estado patológico de prolongada tristeza, angústia, desesperança e isolamento do mundo. Trata-se de um transtorno de humor grave que pode ocorrer em qualquer faixa etária. Porém, observa-se o aumento cada vez maior entre idosos e jovens. Isso não quer dizer que todo mundo que se sinta tristeza, angustiado ou com medo esteja com depressão. Como atestam os especialistas, há uma grande diferença entre esses quadros. A tristeza é um estado natural, uma reação perante algo que não está dando certo na vida. Todo mundo fica triste vez ou outra, pois esse é um sentimento que demonstra a nossa humanidade, o quanto nos importamos com aquilo que está à nossa volta. Estudos científicos recentes indicam que o que diferencia a pessoa normal dos psicopatas é o fato de estes serem 100% racionais e não terem nenhum resquício de emoção, ou seja, a parte do cérebro responsável por processar os sentimentos é completamente inativa. Por essa razão, não são capazes de se colocar no lugar do outro e podem cometer os atos mais atrozes sem nenhum lampejo de remorso. Assim, entristecer-se diante de uma doença ou da perda de um ente querido, por exemplo, é um atestado de que nossas funções cerebrais são saudáveis e, portanto, não há motivo para maiores preocupações. Por outro lado, a situação muda de figura quando entramos no terreno da depressão. Sim, ela está relacionada com ficar triste, porém, em um nível muito mais profundo e acompanhado de uma série de sintomas. Um dos principais indícios é aquela tristeza persistente, que não passa, perdurando por mais de 2 semanas, todos os dias ou na maior parte do tempo. Por se tratar de uma doença muito séria, o diagnóstico tem que ser rigoroso, mas, infelizmente, existem uma tendência à banalização. Pessoas que estão tristes e têm um motivo para isso, como a situação da morte de alguém querido, encontram-se na fase do luto, a qual faz parte da vida e deve ser vivenciada. Porém, logo procuram um médico, muitas vezes sem a devida especialização no assunto, e terminam viciados em antidepressivos. Isso é muito negativo porque acabamos não exercendo nossa habilidade de superação e perdemos a capacidade de lidar com as perdas ou frustrações, que inevitavelmente fazem parte da vida. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois, no dia em que menos esperais,
o vosso Senhor há de vir. Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre à vossa vontade e a vos servir de coração sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Novo Testamento, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 2 a 12. Salmo 12, e nos convida a rezar: com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Com alegria bebereis do manancial da salvação. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 12, versículos 39 ao 48, está escrito: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais terá exigido. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos, escrito segundo Lucas, capítulo 12, versículos 39 ao 48, nos ensina a palavra do Senhor. Ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar. Jesus nos alerta e insiste para que estejamos vigilantes e assim não sermos surpreendidos por sua chegada, como devemos também ser fiéis nas tarefas que nos foram confiadas. A chegada inesperada do Senhor não é apenas a surpresa da morte, mas também as tantas situações quando temos de fazer escolhas que não podem ser erradas. E a fidelidade tem de ser nas coisas grandes e pequenas. O Senhor pousa seu olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria.
O Filho do Homem veio para dar a sua vida como resgate para muitos. O episódio em que Jesus sente-se profundamente triste ilustra bem a diferença entre tristeza e depressão. Ele mesmo disse no Getsemane: minha alma está numa tristeza mortal. Confira Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 38. Nosso Senhor tinha um motivo concreto para sua angústia e enfrentou o problema dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 42. Então ele entregou sua vida livremente. São João, por sua vez, elencou 7 frases de Jesus na cruz. E em minhas reflexões como sacerdote, a última delas, em particular, me chama mais atenção quando me volto para o Cristo sofredor, sendo uma espécie de confirmação e realização de tudo que Jesus passou. Consumatum est. Tudo está consumado. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 30. Em outras palavras, tudo está completo. Essa observação do Filho de Deus também me reporta ao livro do Gênesis, especificamente a última observação feita pelo Pai, quando termina sua obra da criação e contempla tudo que foi criado. Tudo era bom. Voltando ao comentário da frase "tudo está consumado", fica claro que tudo se consuma em Jesus. O sacrifício por ele sofrido, como preço pela nossa salvação e nossa redenção. As feridas, as santas chagas de Cristo, produzem em nós a cura. Ele entregou seu corpo à morte, aceitando diante dos homens morrer como malfeitor. Se pararmos para avaliar, chegou ao fundo do poço, como se diz popularmente, vivendo uma situação de extrema humilhação. Jesus, aquele que só fez o bem, na hora derradeira, por assim dizer, não teve em quem confiar. Experimentou o silêncio de Deus e o desinteresse dos que convidou a estar com ele em oração e vigilância no Horto das Oliveiras, porque dormiram. Sofreu um trauma psicológico profundo porque, naquele momento, não tinha mais onde se segurar, senão na certeza de estar no caminho certo. Não havia respostas. Jesus rezou e Deus silenciou. A única certeza que tinha era a de que, se caminhara até ali, com Deus, não poderia recuar. E num gesto de amor e obediência, entregou nas mãos do Pai o seu Espírito. Fazendo um paralelo com a vida de cada um de nós, é possível dizer que às vezes também clamamos a Deus e temos a sensação de não sermos ouvidos. A carta aos Hebreus afirma: Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 8. Eis aí o nosso caminho com Jesus. Esta é a resposta para nossas angústias e desolações e incertezas. Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, rezando em lágrimas, aprendeu o que significa obediência por aquilo que ele sofreu. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.